Bom, pessoal, paramos então no vídeo anterior com a constatação da necessidade da gente estar monitorando algumas variáveis críticas por meio das cartas de controle. Nós vimos que, eventualmente, mudanças podem acontecer ou na tendência central, ou na variabilidade dessa característica, ou em ambos, que, de acordo com a magnitude, poderiam ser detectadas por meio da observação da carta de controle, né? Uma primeira forma de identificar que houve uma mudança com a inclusão de causas especiais no processo é como representado nesse gráfico, em que vocês visualizam que existem pontos acima do limite superior, supondo que isso aqui seja o gráfico de média dos diâmetros, ou o gráfico individual dos diâmetros. Nesse caso, a indicação é que houve uma ampliação do valor médio dessa característica. Outras formas de nós identificarmos a presença de causas especiais a partir de determinado momento seria o comportamento não aleatório dos dados. Então, essas duas situações evidenciadas aqui nessas figuras, já discutimos isso, inclusive, quando a gente trabalhou a carta, o gráfico de tendências, quando nós temos ou uma sequência de 8 ou mais pontos acima ou abaixo da linha média, a probabilidade de que isso aconteça é praticamente a mesma probabilidade de ter um ponto fora dos limites de controle, supondo que nada esteja mudado, né, que o processo esteja em condições normais. Então a chance disso acontecer e de ter um ponto fora dos limites é exatamente igual. E essa probabilidade, como a gente vai ver, é muito baixa. Ou seja, se isso acontecer, é uma evidência forte de que nós temos uma situação de descontrole. E a outra situação é quando nós temos uma sequência de 6 ou mais pontos crescentes ou decrescentes, de forma sucessiva, com também uma probabilidade equivalente de que isso aconteça sem que nada tenha mudado no processo. Uma probabilidade pequena, o que dá um grau de certeza razoável de que essa mudança de fato aconteceu. Para que a gente possa, então, começar a trabalhar de modo um pouco mais operacional e ter condição de fazer análises como essas que a gente está conversando, nós precisamos primeiro construir os gráficos. Então vamos discutir um pouco sobre isso. Qual seria a metodologia necessária que a gente deve seguir para a construção das cartas de controle? Como vocês já observaram, a carta de controle é um gráfico de tendência, né? Então isso aqui é o tempo. Se a gente olhar aqui para o eixo horizontal, nós temos o tempo, nesse caso representado por amostras. Cada elemento desse aqui é uma amostra, então temos a amostra 1, a amostra 2, a amostra 3, a amostra 4 e assim por diante, coletadas em momentos diferentes, em instantes diferentes, dentro aqui de uma cronologia, tá? Aqui eu vou colocar esses dados na ordem de coleta, na ordem que eles foram obtidos. Então eu não posso misturar os dados e plotar na carta de controle, senão eu perco aquelas informações das sequências, e isso não pode acontecer. Então é uma carta de tendência, respeitada a cronologia da coleta das amostras, e essa carta de tendência é complementada por 3 linhas horizontais, vocês estão vendo aqui. Essa linha horizontal vermelha, que seria o limite de controle superior, a linha vermelha de baixo, que seria o limite de controle inferior, e essa linha verde central, que seria a nossa linha média, o valor central da característica que a gente está analisando. Então, aqui nós temos os elementos básicos que compõem a carta de controle. No caso, nós temos a linha média, o valor médio da característica, o limite superior, que é dado pela média mais 3 desvios padrões, e o limite inferior, que é dado pela média menos 3 desvios padrões. Percebam, então, que para que a gente possa traçar essa carta de controle, nós precisamos conhecer quais são essas características, a média e a variabilidade do processo. Como é que a gente obtém isso? A partir de amostras. Amostras coletadas no processo. Então, se eu nunca fiz um controle estatístico, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, antes de ter, ter condição de traçar uma carta de controle,
seria coletar dados do processo de uma forma confiável e avaliar o seu comportamento. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo com esse passo a passo. Caso esse comportamento indique a presença de causas especiais, ou seja, a gente calcula esses parâmetros, médio, desvio padrão, traço gráfico, e a gente vê que tem pontos fora dos limites, ou tem sequências de pontos com comportamentos aleatórios, eu vou ter que identificar o que aconteceu, vou ter que controlar essas causas, corrigi-las e coletar novos dados. Esse é o ideal. Ao coletar novos dados, agora com o processo em condições melhores, já que nós implementamos ações de ajuste, de controle, de correção, pode ser que agora eu tenha todos os pontos dentro dos limites um comportamento aleatório, indicando uma situação de normalidade, em que somente causas normais estão presentes. Nesse caso, eu posso estimar médio desvio padrão, e com médio desvio padrão estimados, calculados, aí sim eu posso definir qual é o meu limite superior, meu limite inferior, minha linha média, e a partir desse momento começar o controle em tempo real do nosso processo. Então, pessoal, a gente pode dizer que para elaboração, para a utilização dessa ferramenta, nós temos basicamente dois momentos. O primeiro momento seria de construção do gráfico. E nessa construção, eu preciso ter essas amostras coletadas indicando uma situação de normalidade, onde só existam causas normais. Com base nisso, caso isso de fato aconteça, nós podemos estimar os parâmetros do processo e calcular os limites. A partir daí, a partir desse cálculo dos limites, que vai ser feito com esses parâmetros que nós estamos calculando, nós vamos entrar na segunda etapa, e essa segunda etapa está ligada ao monitoramento do processo, usando a carta de controle. E aqui é que acontece em tempo real, né? À medida que o processo vai acontecendo, nós vamos coletando os dados e já vamos plotando, dispondo esses dados na carta de controle. É como se nessa etapa 2 a gente entregasse para o operador uma carta mais ou menos assim, com um limite inferior, o limite superior e a linha média. Tá? Eu entrego para o operador isso aqui. E eu digo, ó, pronto, pode fazer o controle. De tanto em tanto tempo você vai coletar tantas amostras, todos esses parâmetros têm que estar definidos. Você vai calcular a média delas, vai calcular a variabilidade, vai colocar a média nesse gráfico, vai colocar a variabilidade nesse outro gráfico e vai acompanhar, vai interpretando, vai analisando o comportamento gráfico que vai se formando para que algumas medidas, quando necessário, possam ser adotadas. Tá? Bom, uma questão que poderia ser colocada seria por que 3? Por que 3 desvios padrões? Por que média mais 3? Por que não média mais 4, ou menos 4, mais 2, menos 2, 2,5, 3,5? Por que 3? Essa explicação pode ser dada se a gente for calcular as probabilidades associadas, tá? Se a gente variasse esses limites de controle de acordo com essa quantidade de sigmas em relação à média, formos observando o resultado e tentando interpretá-lo. Vamos lá. Na primeira situação, vamos imaginar que a gente esteja trabalhando com o limite de controle superior colocado a um desvio padrão da média e inferior colocado a um desvio padrão da média, mais 1 e menos 1. Nesse caso, nós já aprendemos a fazer isso, inclusive. Se a gente for calcular qual é a probabilidade de nós termos dados situados entre esses dois limites, o inferior e o superior, considerando que o processo esteja em condições normais de trabalho, que nada tenha acontecido de errado com ele, que nenhuma causa especial esteja atuando. Nesse caso, essa probabilidade aqui é dada por 68,3%. Tá? Então, esse percentual está ligado a essa probabilidade de nós termos pontos dentro desses limites. Ou seja, qual seria a probabilidade do processo estar em condições normais, não ter acontecido nada com ele, e nós termos uma indicação de descontrole por pontos fora dos limites superior ou inferior,
seria o complemento, né? Seria 100% menos 68,3%. Se a gente fizer essa conta, vai dar 31,7%. Esse percentual, 31,7%, é muito alto. Equivale que, se eu pego 100 observações, se eu pego 100 peças em um processo, em 32 delas, nós vamos ter uma indicação de não conformidade quando nada aconteceu. Ou seja, nós vamos estar parando esse processo com frequência de forma desnecessária. Isso que eu estou colocando para vocês é o que nós vamos mais à frente chamar de erro tipo 1. O erro tipo 1 é também chamado de alarme falso. Ou seja, quando o sistema dá uma indicação de descontrole, dá a indicação de que alguma coisa errada aconteceu, quando na verdade tudo está normal, tudo está funcionando como deveria. Aí o que vai acontecer? Nós vamos parar o processo, vamos gastar esforço, usar o tempo da equipe, buscando causas que não existem. Vamos, talvez, inclusive, propor mudanças desnecessárias que podem até prejudicar ainda mais o processo, além de gerar descredibilidade, né? Quem é que vai acreditar em um sistema que fica dando indicações de parada? É sempre um transtorno você tá parando um processo e ele está dando indicações frequentes de paradas quando na verdade isso não deveria acontecer. Tá? Então, um desvio padrão não é suficiente. Se a gente colocasse 2 e não 3, se a gente colocasse 2, o que queria acontecer? Essa probabilidade de estar entre mais 2 e menos 2 desvios padrões seria de 95,5. Ou seja, nós teríamos 4,5% de chance de ter uma indicação de descontrole quando nada está errado. Já é uma redução significativa, mas ainda assim, 4,5%, quase 5% de paradas desnecessárias ainda é muito alto. Você ainda vai ter muito erro tipo 1. Você ainda vai ter muita dificuldade em trabalhar a melhoria desse processo quando você tem tantas indicações erradas, equivocadas. Então isso também não deveria acontecer. Eu precisaria estender um pouco mais. E aí nós chegamos aos 3 desvios padrões. Quando nós chegamos a 3 desvios padrões, vejam, a chance de nós termos observações entre mais 3 e menos 3, se tudo estiver normal, é de 99,7, ou seja, nós teríamos apenas, sendo mais preciso aqui, 0,27% de chance, tá, de nós termos alguma ocorrência fora dos limites de forma equivocada, quando nada de fato acontecer com o processo. Já é um nível de erro muito menor. Ou seja, como a probabilidade, quando nós usamos 3 desvios padrões, de termos uma indicação errada de que algo aconteceu, de que algo aconteceu no processo, que temos pontos fora dos limites, de apenas 0,27%, eu já paro o processo com mais segurança. Aí vocês poderiam perguntar, então por que aí não reduz ainda mais? E passa a ter mais certeza ainda, para só parar o processo quando de fato não tiver dúvidas que a mudança aconteceu. Por exemplo, por que não usar 4? De fato, se a gente usar 4 desvios padrões, limites com 4 para cima, 4 para baixo, essa probabilidade de erro vai ser muito próxima de zero. Vai ser muito pequena mesmo. Mas o que vai acontecer? Quando eu diminuir ainda mais esse tipo de erro, erro tipo 1, eu aumentaria um outro tipo de erro, que seria o erro tipo 2. E o que é o erro tipo 2? É quando o processo deixa de indicar que uma mudança, que um problema de fato está acontecendo. É como se a gente tivesse algo mais ou menos assim, ó. Eu tenho os meus limites, eles estão muito afastados, tá? 4 desvios padrões para cima, 4 para baixo. Nós temos um comportamento aleatório aqui, e de repente um ponto deu aqui bem acima. Deu muito próximo do limite, mas está dentro ainda. Mas como é muito alto, talvez ele não detecte. Vai demorar muito tempo para você detectar. Esse é o erro tipo 2. Eu deixarei de agir quando necessário.